Sem emendas, segue para a sanção ou veto do presidente da República. O que seria emendas? Seria pegar o projeto e colocar ou diminuir algum assunto. Ponto. Emendar significa isso. Acrescentar algum assunto ou. Perdão, alguém achou de ligar exatamente agora. Seria acrescentar algum assunto ou diminuir algum assunto. Isso é emendar, é mexer no que foi posto lá, ok? Pois bem, sem emendas, se não tiver nenhuma emenda, se não tiver algum acréscimo ou diminuição de nada, ele segue para sanção e veto do presidente da República. Sanção ou veto. Pronto, já está quase terminado. Agora, se ele há emendas, com emendas, sem emendas, segue para sanção ou veto. Tranquilo. Agora, com emendas, o que vai ocorrer? Com emendas, retorna à casa iniciadora, ele vai retornar à casa iniciadora para apreciar as emendas que foram agregadas na casa revisora. Foi na casa, ou seja, trabalhei primeiro na casa iniciadora, lancei o meu projeto para a casa revisora. Na casa revisora, emendou. Ele segue para sanção ou veto? Não. Devolve para a casa iniciadora para que ela reveja aquelas emendas. E olha só o 65 que nos ensina. O projeto de lei, aprovado por uma casa, será revisto, por isso, casa revisora, pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação. Se a casa revisora, se lá, o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Atenção, emendas são proposições apresentadas com exclusividades pelos parlamentares à proposição principal do texto. Acrescentar ou diminuir algo, como a gente falou. Opa! Pois bem, olha só, vamos ver os tipos de emendas aqui rapidamente. Aditiva é aquela que acrescenta algo à proposição principal. Supressiva, ela retira algo da proposição principal. Aglutinativa é a fusão de duas ou mais proposições acessórias à principal. Modificativa, tem a substitutiva, a redacional, enfim, certo? Olha só, agora peço que você preste atenção nisso aqui. Isso aqui já foi questão de prova. Tranquilamente aí, pode ser questão de prova. Já foi e pode ser cobrado novamente. Olha só, o que seria esse contrabando legislativo? Nada mais é do que o seguinte. Antigamente, quando se propunha uma medida provisória, os parlamentares aproveitavam-se do seu regime de tramitação sumário, pela sua rapidez, e colocavam matérias ali que não tinham nada a ver, nenhuma conexão com o texto principal. Por exemplo, a medida provisória está tratando de algum imposto e eles colocam lá um assunto relacionado ao meio ambiente. Tem nada a ver. E isso aqui foi chamado de contrabando legislativo. Ou seja, emendas de abutice, né? Que a gente chama, que não guarda pertinência temática nenhuma com o projeto de lei principal. Então o STF diz que isso aqui é inconstitucional, certo? Então, quando vierem isso na sua prova a respeito de contrabando legislativo, você tem que entender que o STF ele inadmite isso aqui. Isso é uma burla à Constituição, né? É uma burla. Ele usou esse termo no seu voto. Uma burla à Constituição Federal, o contrabando legislativo. No final, nós vamos fazer uma análise jurisprudencial, talvez não nessa aula, mas em outro encontro, e vamos tratar especificamente desse julgado. Observação 1, jurisprudência do STF também. Se as emendas não causaram uma alteração substancial, não é preciso retornar à casa revisora para apreciar as emendas. O parâmetro é a substância, logo é admitida correções meramente textuais, certo? Não vai ser todo e qualquer
emenda que vai causar alteração de substância. Mas, por exemplo, uma palavra mal colocada, um erro ortográfico, enfim, que não traga prejuízo à substância, ela não precisa voltar à casa iniciadora. Ela segue para a sanção ao veto. Agora, por exemplo, se ela muda a substância, a contrário senso, né, mudando a substância, aí sim tem que voltar para a casa iniciadora. Observação 2. Opa. Diz o seguinte: quando vai para a casa iniciadora, para a apreciação, pode ter duas situações. A primeira, aprovar com as emendas que foram feitas na casa revisora, seguindo para a sanção do presidente, ou arquivar as emendas e consequente envio para a sanção presidencial. Olha o que diz a nossa observação número 3. A última palavra em matéria de emendas é da casa iniciadora. Isso aqui você tem que gravar essa frase de efeito. A última palavra em matéria de emendas é da casa iniciadora. Ponto. Eu iniciei, mandei para lá. Na casa revisora, mexeram, tocaram o texto de cabeça para baixo. Voltou para a casa iniciadora. Se a casa iniciadora disser não, não, não. Não, 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 não. Não foi o texto que saiu daqui assim. Arquiva essas emendas. Esse projeto de lei não precisa voltar novamente para a casa revisora. Ela vai seguir para a sanção ou veto do presidente da República. Certo? A palavra final, olha a frase de efeito, a palavra final em matéria de emendas é da casa iniciadora. Certo? A palavra final é da casa iniciadora. Pois bem, é dizer que, assim querendo, o projeto que segue sem as emendas para a sanção ou veto do presidente da República. Ok? Vamos lá, pessoal. Sanção ou veto do presidente da República. Gente, alguma dúvida? Estamos chegando numa parte muito importante da nossa aula. Câmara sem dúvidas. Pedir licença aqui que você vê que eu estou muito fã. Ainda estou me recuperando de uma gripe. E pior, que quando a bicha pega, eu sempre tive uma saúde mais ou menos vulnerável, principalmente para vírus. Gripe, chikungunya, dengue, meu amigo, é peso, viu? Não é uma corrida de 20, 21 km que me derruba, não. Agora uma gripe, uma febre, nossa senhora. A dor de um parto de uma mulher é quase igual a um homem com febre, viu? No meu caso é pior ainda. Pois é. E a mulher paga embuste porque naturalmente aguenta as dores do parto, né? E nós que aguentamos febre. Oxi, tá por fora, mano. Sou mole demais, viu, meu amigo? Nossa senhora. Vocês acreditam que eu só tiro sangue deitado, gente? Sentado, já vou ficando bonitinho, já vou amarelando, daqui a pouco, soninho. Perfeito. Não tem pra onde correr. Vacina, só sentadinho, meu amigo. Por quê? Eu posso ver aquele bichinho, puf, entrando. Ó, doar sangue. Deus me livre, nem a pau. Não passa nem pela minha cabeça, mano. Doar sangue, uma sacola daquele tamanho. Não tem condição não, pô. Eu não vivo não. Pode botar 3 meses pra me recuperar. Agulha desse tamanho, parece uma agulha de crochê. Deus me livre. Tem nem perigo. Ó, tem não, pô. Talvez pra minha filha, se ela precisasse assim, e eu não conseguisse doador, aí tal eu doasse, mas assim, sem incentivo, não. Consigo não, pô. Eu não tenho esse peito, não. Certo? Brincadeiras à parte aí. Agora pra tatuagem pode botar, viu? Faço na hora. Não tem perigo nenhum. Pode meter ficha aí que não dói. Vamos lá, gente. Vamos se aproximando aqui.
Esse momento é muito importante, por quê? Porque a sanção, gente, a sanção ao veto do presidente da República é uma das matérias que mais cai em nossa prova. Agora eu vou dar um plus para vocês que estão aí me acompanhando agora, viu? Principalmente você, Tâmara, Lauane, que está aqui com a gente ainda. Isso aqui vai cair. Eu acho que vai cair na prova de vocês para escrivão investigador. Vocês lembram que lá eu falei para vocês, quando a gente estudou o poder executivo, que está previsto no edital de vocês, eu estou com o edital de vocês impresso aqui. Lá diz atribuições do chefe do executivo. Essa atribuição do chefe do poder executivo, a CESP ama. Ama, ama, ama. Então, isso aqui tem uma pertinência temática muito grande. Então, vocês, eu concito que esgotem isso aí. Se eu não me engano, tá no artigo 56. Não. 50 e... Só um minuto. 58, 59. Não. Tá mais pra frente ainda. 66. Da Constituição de 88. Gente, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês respirando. Pode marcar aí, viu? Asteriscozinho. Que essa matéria aqui, esse artigo aqui tem que ser lido na véspera de prova. Se brincar, no dia da prova de manhã, logo bem cedinho, dá uma lida nesse artigo. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai cair. Vamos lá. E o que seria a sanção? Vamos compreender primeiro o que é. Olha só, já apresentei o projeto, chegou no presidente da mesa, ele decidiu o regime de tramitação, não arquivou, decidiu o regime de tramitação, vai para o tradicional ou vai para o conclusivo, enfim, decidiu ali para quais comissões especializadas naquele assunto vai ser debatido, depois CCJ, se é tradicional vai para o plenário, tudo tranquilo, mesa vai para a casa revisora com ou sem emendas devolve à iniciadora, a iniciadora arquiva ou mantém as emendas, agora veto ou sanção do presidente da República. Ufa! Que seria a sanção? Aquiescência. Consinto, concordo. É o concorde do presidente da República. Adept, puf, em inglês. É o lá no contrato, né? Agora os contratos eletrônicos, você adept. Aceitou. É isso. É o aceite do presidente da República, do projeto de lei. É ele dizendo assim, eu concordo com o que está aqui e assina embaixo. Não, eu poderia, mas não consigo ficar calado, né? Não vou perder a oportunidade de falar. Mas veja bem, olha só como é interessante. O nosso querido, o glorioso presidente, ele esquece que, se eu não me engano, em 2020 ou foi 2019, ele sancionou a vacinação compulsória, né? Ou obrigatória. Não forçada, mas compulsória e obrigatória. Ele assinou isso aí. Aí hoje tá dando uma de Johnson sem braço, né? De Johnson. Johnson sem braço dizendo que não concorda com, mas assinou, né? Enfim. Mas também, ele um dia desse disse que faz 3 anos que não lê um livro, né? Ele bateu nos peitos aí numa palestra. 3 anos que eu não leio um livro. Beleza. Pois bem, a aquiescência do projeto de lei é um ato constitutivo que pode ocorrer de maneira expressa, olha só, sanção, pode ser expressa ou tácita. A expressa nos 15 dias úteis, ele vai dar o aposto dele lá. Concordo com o que houve, sancionou. A tácita é quando dentro desses 15 dias ele silencia. O silêncio do presidente é uma sanção. Vou repetir. O silêncio do presidente constitui uma sanção. Qual tipo? Tácita. Qual tempo? Após 15 dias de apresentado a ele. Certo? Nunca se esqueça disso. Pessoal, importante para estar no seu vadimeco aqui. Eu quero que você grife. 15 dias. Você vai grifar aí, pelo amor de Deus. Certo? 15 dias. Você vai... Não pode se perder esse prazo. Vamos ler. Olha só. 66 diz o seguinte: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei
ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Olha só o que diz o parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ele, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado. Perfeito. Decorrido o prazo de 15 dias, parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Parágrafo 3º. Novamente, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. O que o parágrafo 3º quer dizer? Eu quero que você coloque no seu vade-mecum agora. O parágrafo 3º diz que existe a sanção tácita. O silêncio do presidente, ultrapassado o prazo de 15 dias, será considerado sanção. Que tipo de sanção é essa? Tácita. Então, se a prova perguntar, existe sanção tácita? Sim. Existe sanção tácita. E se a prova perguntar, existe veto? Que o veto já é o quê? A discordância. Olha só, o veto é discordar. Eu não aceito, eu considero esse projeto de lei no todo projeto de cabo a rabo, inconstitucional ou contrário ao interesse público, ou não é todo, mas alguns dispositivos são inconstitucionais ou contrários ao interesse público. Nesse caso, isso aqui é o veto. Agora eu pergunto, existe veto tácito? Não. Novamente, existe sanção tácita? Sim. O silêncio do presidente ultrapassado 15 dias confirma o aceite ao projeto de lei. Agora, existe veto, o discorde, o não aceite de forma tácita? Silêncio? Não. O veto sempre é expresso. Anote essa frase de efeito. O veto do presidente sempre é expresso. Onde é que está previsto isso? No parágrafo 1º. Olha o que diz o parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, veto político, vetá-lo-á total, ou seja, todo o projeto de lei, ou parcialmente, ou seja, apenas dispositivo, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado, grife isso aí, os motivos do veto. Além de, olha só, o veto não é tácito, além disso, ele tem que comunicar em 48 horas os motivos do veto ao presidente do Senado. Eu já dei 2 questões de prova a você aí. Que não existe veto tácito. Uma. Que existe sanção tácita. 2 questões de prova. 3 questões de prova. O que o veto pode ser jurídico, se ele considerar inconstitucional. 4ª questão de prova. Que o veto pode ser político, se for contrário ao interesse público. Tudo num dispositivo só. Eu vou lhe dar mais outra questão de prova agora. O veto, ele pode ser total ou parcial. Vou dar uma 5ª questão de prova. O veto parcial, ou seja, de apenas dispositivo, ele não pode ser apenas de uma palavra, de uma vírgula, de uma frase. O veto parcial, ele vai corresponder àquele dispositivo inteiro. Qual seria esse dispositivo inteiro, Ed? Um artigo inteiro, um parágrafo inteiro, um inciso inteiro, uma alínea ou uma letra, como prefira chamar, inteira. Inteira. É diferente, por exemplo, da declaração de inconstitucionalidade, que pode abranger apenas uma palavra. O veto, não. Ele não pode observar apenas uma palavra, uma frase, não. Tem que ser o dispositivo inteiro. Mas como é que é o nome? Veto parcial. E o total é quando todo o projeto de lei é considerado vetado. Certo? Muita informação, mas é isso mesmo. Vamos ver agora. Características do veto. Não existe veto tácito. Ponto. O veto é formalizado, não pode ser verbal. Ponto.
O veto deve ser motivado. Ele tem que apresentar as razões de veto em 48 horas ao presidente do Senado Federal. Pode ser político ou juridicamente,